Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos aqui no 10º capítulo, Religião. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. O que o Emmanuel está nos colocando? Primeiro vamos entender a palavra religião. Ela vem do religare, é se religar a Deus. Então nós não estamos falando aqui, o Emmanuel não está aqui, falando de crença, ele está falando de religiosidade, da religião verdade, a religião que faz com que a gente se reconecte, que a gente se religue a Deus. Então, quando ele fala da ciência, a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. Ela aumenta a nossa percepção, porque o nosso aprendizado, ele é acumulativo. Então, nós vamos pegando aquilo que já se descobriu, aquilo que já se aprendeu, vamos acrescentando, vamos desenvolvendo. Aqueles que são, digamos, gênios, aqueles que têm uma capacidade maior de entendimento, vão criar coisas científicas novas, outros irão assimilar e aprender, e assim nós vamos crescendo intelectualmente, vamos crescendo cientificamente, e a nossa sociedade vai se modificando com a ciência que chega. Então hoje nós vivemos mais do que há 100, 200 anos atrás, nós temos mais conforto, nós temos hoje capacidade de nos comunicarmos com qualquer lugar do planeta imediatamente, ao vivo e a cores, falando com uma pessoa que está na China, no Japão, não importa onde, a gente vê mensagem e vê os astronautas trabalhando na estação espacial, em órbita da Terra. Então nós hoje, a ciência fez com que a nossa vida, a ciência fez com que os nossos sentidos, com que a nossa forma de trabalhar aqui na Terra se modificasse. A filosofia aumenta os recursos do raciocínio, porque a filosofia faz com que a gente pense, com que a gente use os lóbulos frontais, com que a gente analise, raciocine dentro dos conceitos mais abstratos possíveis. A ciência normalmente é exata, é razão, e a filosofia não. A filosofia, ela é abstrata, ela vai tratar dos sentimentos, do pensamento, de quem somos nós, por que estamos aqui, para onde vamos, qual é o sentido da vida e por aí vai. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. E aqui nós precisamos entender sentimento, porque nós lidamos muito com emoções. As emoções, elas estão conosco muito ligadas ao instinto. E conforme nós vamos nos desligando, vamos nos apartando do animal que fomos, da animalidade que existe em nós, nós vamos nos aperfeiçoando e vamos transformando as emoções em sentimento. O sentimento é o aprimoramento, a sublimação das emoções. E quando ele diz aqui que alarga os potenciais do sentimento, é porque a religião faz com que a gente tenha um outro olhar para o mundo, um outro olhar para a vida. Seja desde a religião primitiva, que fazia com que o homem tivesse um sentimento de adoração às coisas que ele não conhecia e um temor imenso ao desconhecido, um temor imenso ao fogo, aos raios, à chuva, terremoto, tudo isso colocando aos deuses, porque tudo aquilo que não era explicado se colocava para os deuses, mas a religião que vai fazendo com que a gente vá aprimorando todo o conhecimento que nós temos, e a verdadeira religião, essa religar com Deus,
faz com que a gente cresça moralmente. Porque moral é o aprimoramento dos sentimentos e das leis de Deus que existem em nós. Então nós temos as leis de Deus que estão escritas na consciência, nós temos o sentimento que é o aprimoramento da emoção e o sentimento, principalmente através da religião, faz com que a gente cresça, evolua moralmente. A verdadeira moral, a moral de Deus, a moral das leis de Deus que estão em nós, não na moral do homem, que é mais hipocrisia do que qualquer outra coisa. Por isso mesmo no coração, e aqui o coração é um símbolo, né, uma simbologia, por isso mesmo no coração mora o centro da vida. Dele, né, do coração, partem as correntes imperceptíveis do desejo, que é outra coisa que a gente também não entende, não sabe trabalhar, mas é o desejo que catapulta a vontade. Vamos lembrar o livro Pensamento e Vida, também do Emmanuel, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist, o capítulo 2 do Pensamento e Vida, nós vamos ver a vontade. A vontade primeiro vem o desejo, e quando realmente a vontade, aquilo se transforma em vontade, isso catapulta a gente para frente, para cima ou para baixo, depende, porque nós podemos avançar como cientistas e desenvolver armas químicas, a bomba atômica, a bomba H, seja o que for. Nós podemos ser cientistas e conseguir fazer com que a sociedade se melhore, que a sociedade tenha mais conforto. Nós podemos ser cientistas e também desenvolver com a nossa capacidade intelectual a moral, o sentimento verdadeiro. E aí nós crescemos com as duas asas. Nós vamos ver lá no Pensamento e Vida, o Emmanuel colocando que para a gente crescer nós temos que ter as duas asas do mesmo tamanho, que é a sabedoria, porque a inteligência, a ciência vai fazendo com que a gente tenha intelectualidade, não tem sabedoria. Você pode ser PhD na Sorbonne ou em Harvard e não ter sabedoria. Você pode ser analfabeto e ter sabedoria. Sabedoria é aquilo que a gente faz com o conhecimento que a gente tem. Então, uma das asas é sabedoria e a outra asa é o amor. Incondicional, o amor verdadeiro. Que Deus é amor, então é o amor que nos aproxima de Deus. Essas duas asas têm que estar do mesmo tamanho para que a gente possa voar. Uma asa só a gente não voa. Nem que seja essa do amor, do desenvolvimento moral, mas sem o desenvolvimento intelectual que leva à sabedoria, a gente não tem as duas asas para poder voar. Então por isso que ele diz aqui, por isso mesmo no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo, que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. O dínamo é um gerador de energia. O que o dínamo faz? Transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, quando ele diz aqui que o cérebro é um dínamo, porque o cérebro vai transformar esses conhecimentos, esses ensinamentos, em desenvolvimento, evolução, sublimação. É isto que ele está colocando aqui. Para depois se materializarem, depois que a gente tem esse desenvolvimento que parte do sentimento, primeiro é o sentimento, depois é o pensamento, que é o que ele chama aqui, né, o desejo, o sentimento, se consubstanciam, né, se desenvolvem, se materializam em pensamento, que o pensamento é uma energia, então é uma matéria, sutil, mas é matéria, no dínamo cerebral. Então, essa capacidade, né, de gerar energia, de desenvolver do nosso cérebro, que vai fazer que depois, tudo isso que for materializado, pensado, vai se materializar também em palavras, em ações, em atitudes, né? Então, vai se materializar nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Na luta vulgar, né, na luta do dia a dia, do homem comum,
Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação, ou seja, na prática da fé santificante, que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. É na religião verdadeira, se religar com Deus, na prática dos ensinamentos. Vamos lembrar, Jesus trouxe a boa nova, o evangelho, a palavra evangelho quer dizer boa nova, ela é verdadeiramente boa e é nova. Continua sendo nova. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos entender os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Nós ainda não conseguimos colocar em prática os ensinamentos que Ele colocou ali para nós. Então ela continua sendo nova. Ela vai deixar de ser nova para nós a hora que nós colocarmos em prática tudo aquilo que o Cristo ensinou. Então o que ele está dizendo aqui? Entretanto, é na prática da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição, e de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas, né? Das verdadeiras conquistas. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é a construção religiosa. É interessante porque os cientistas vão dizer que a humanidade é construção intelectual. Se nós pararmos para analisar desde o homem primitivo, que começou adorando as estrelas, o fogo, o trovão, seja o que for, nós vamos passar para o começo das religiões, trazendo os ensinamentos que são válidos, importantes até hoje, porque nós vamos ver o mais antigo, que é Krishna, né, que é nos Vedas. Nós vamos ver Krishna ensinando a Arjuna, no Bhagavad Gita, que a morte não existe, que o corpo é só uma vestimenta, coisa que nós estudamos e aprendemos até hoje na doutrina espírita. Então esses ensinamentos vieram para que o homem evolua, para que o homem cresça. Nós vamos ver as pirâmides, elas foram construídas para que os faraós pudessem, dentro da crença que eles tinham, se utilizar das coisas que eles precisavam. Ou aqueles que colocam que não foi para enterrar os faraós, mas foi para dentro da crença, da religião que eles tinham, que eles construíram pirâmides. Os incas e os astecas construíram pirâmides na América Central e por aí vai. As grandes realizações, as grandes transformações do homem está muito mais ligada à religião que ele tinha na época, né, desses desenvolvimentos, do que propriamente a ciência, até o ponto em que, infelizmente, na Idade Média, a ciência atacou a religião, a religião atacou a ciência, né, e aqueles que pensavam diferente, aqueles que diziam que a Terra girava em torno do Sol eram queimados, nem por isso a Terra deixou de girar em torno do Sol, as coisas depois se acertaram, e aí nós vamos ver no século XIX, principalmente com o positivismo, nós vamos ver a ascensão do materialismo e a ciência atacando. A gente vê no século XVIII, em 1779, com a Revolução Francesa, separação, né, da igreja com a ciência. Mas no século XIX isso fica muito forte, porque a igreja ainda continua forte, mesmo depois da Revolução Francesa. Mas no século XIX isso começa a se separar. Então, para se ser um acadêmico, um homem de inteligência, um cientista, precisava ser ateu. Até hoje, nas universidades, né, nas academias intelectuais, aqueles que têm religião são mal vistos. Então, voltando aqui para a colocação do Emmanuel, que é muito verdadeira. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. De nossos antepassados invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante, mas não é somente a razão o fruto de nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou luz espiritual
com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. Porque nós caminhamos desde do mineral. Então a gente dorme, né, a colocação do Leon Denis, que o Emmanuel aperfeiçoou bem, né, dorme no mineral, sonha no vegetal, caminha no animal e acorda no hominal. Então nós estamos no segundo degrau. Nós saímos da animalidade, começamos como homem primitivo e agora como hominais, os sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe, por isso que é sapiens sabe, que sabe, tem a consciência de que sabe, de que aprende, do que pode fazer. Nós estamos nessa transformação, por isso que ele diz, dos antepassados invertebrados e vertebrados, de todo o progresso que nós passamos, nós vamos de encarnação em encarnação, entramos em hominais, e aí vamos de encarnação em encarnação nos aprimorando, nós vamos vamos evoluindo, né, nós vamos ascendendo, ou seja, crescendo, subindo, né, na escada de Jacó, nós vamos subindo com o nosso aprendizado, como nós vemos nos nossos estudos, o homem não retrograda, ou seja, ele não perde aquilo que ele aprendeu de verdade, não aquilo que ele acha que aprendeu. Aquilo que ele aprendeu de verdade, que ele pôs em prática, que ele se transformou, ele nunca perde, ele pode até estacionar. Ele pode ficar várias e várias encarnações patinando estacionado, mas aquilo que ele aprendeu, ele não perde. Quando a gente tem a ideia ou a impressão de que alguém retroagiu, e a gente vê isso em vários livros, é porque aquilo que a pessoa estava manifestando não era do coração, era uma imposição, era um efeito do convívio, né, do relacionamento. Nós modificamos o nosso entorno e somos modificados pelo nosso entorno, pelo convívio, pela forma e o lugar no qual nós estamos vivendo. Então aí vem a reencarnação com as provas, para ver se aquilo é verniz de sociedade, se aquilo era uma situação só por convivência, ou se aquilo era sentimento verdadeiro. Então quando você vê a pessoa agindo diferente do que ela agiu antes ela estava fazendo porque ela estava num convívio que aquilo era o normal, ela fazia, não por dentro, não por verdadeiro sentimento, mas porque era o que todos à sua volta estavam fazendo. A hora que ela tem a liberdade de nascer num outro tipo de convívio, ela vai poder mostrar exatamente o que ela é. Então ela não retroagiu, ela só está mostrando quem ela é. É diferente. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Porque é através da religião verdadeira, da verdadeira religiosidade, a vontade e o esforço de se transformar para voltar à casa do Pai, voltar a Deus, que faz com que a gente se modifique, se transforme, que a gente realmente evolua. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Isso é uma grande verdade. Quantas pessoas com conhecimento, com intelectualidade, são na hora do nervoso, na hora da raiva, na hora que pisam no seu calo, verdadeiros animais, reagem como animais. Então, milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem, contudo abrigam impulsos de crueldade. Tem o coração, tem todas as possibilidades de aprender e de abrigar o bem, mas ainda estão trabalhando o instinto, ainda estão com aquela animalidade muito aflorada. Tem o verniz da sociedade, mas escapou ali o verniz, deu uma riscadinha nesse verniz, mostra o animal que está ali por dentro ainda. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo, ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Quantos, né, não avançam como a pantera para conseguir o que quer? A peçonha da serpente, os que rastejam, os que envenenam os outros, os que caminham pelas sombras.
né? A voracidade do lobo, do ataque, para a sua alcateia, é tudo ali para aquela alcateia, né? Ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências, infelizmente. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. Esse se religar com Deus, sabe? Esse buscar o contato maior com os ensinamentos, né? Os ensinamentos de Deus. Nós vamos ter os ensinamentos de Deus nos Vedas, nós vamos ter os ensinamentos de Deus na Torá, nós vamos ter os ensinamentos de Deus no Alcorão, nós vamos ter os ensinamentos de Deus nos escritos, nos estudos budistas e por aí vai. Todas as religiões trazem do seu jeito, da sua época e do seu modo os ensinamentos de Deus. E nós temos os ensinamentos de Deus através de Jesus, que foi um espírito crístico, né, um espírito ungido, um espírito elevado. É Jesus o Cristo. Cristo não é sobrenome, né? Cristo é um adjetivo qualificativo daquele espírito. É um espírito elevado que esteve, um espírito crístico que esteve aqui na Terra, nos trazendo os ensinamentos de Deus. E em todas as religiões, se as pessoas aplicarem os ensinamentos que essas religiões trazem, elas estão voltando, elas estão caminhando para Deus. Se nós aplicássemos os ensinamentos desde a época, né, de Zoroastro, né, Krishna, Zoroastro, Buda, Confúcio, Lao Tse, Sócrates e tantos outros que trouxeram ensinamentos fantásticos, o mundo seria outro. Nós já estaríamos em regeneração há muito tempo. Nós temos os ensinamentos, mas não os utilizamos. A gente prefere colocar, não, a religião é para os ignorantes. Alguns colocam, outros não. Na igreja, no templo, no centro espírita, eu tenho um comportamento. Mas na vida, a vida é outra coisa. Na vida se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Aí usar uma máscara lá e cá vai fazer com que a gente fique parado no tempo e no espaço. É tirando as máscaras, reconhecendo os nossos defeitos, os animais, com qual animal a gente está abraçado aqui dentro de nós, para que a gente possa domesticar esse animal, para que a gente possa se transformar, para que realmente a gente possa evoluir. Então, só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Então, é a religião que consegue apagar as mais recônditas arestas, ou seja, aquela animalidade que ainda existe, aquela brutalidade que ainda existe, né? Aquele egoísmo, aquela vaidade. É a religião que vai ajudando para que aquela pessoa possa aparando essas arestas, se modificando, se transformando, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento. Por quê? Porque nós temos a vontade, né, o sentimento, a vontade de se modificar. Isso vai trabalhar na nossa mente. A mente é espírito, nós somos espírito. O cérebro faz parte do corpo físico, que é a vestimenta, mas é a mente que pensa, é a mente que elabora, e a mente está em nós, nós somos espírito. É a mente elaborando, trabalhando, entendendo, se transformando, que vai fazer com que a gente vá alterando gradativamente as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa forma de viver. Nós vamos nos transformando, vamos nos lapidando, né, sublimando. Nascida no berço rústico do temor, porque toda religião nasceu no medo, e a maioria das religiões ainda continuam trabalhando com o medo. Então, nascida no berço rústico do temor, a fé
iniciou o seu apostolado, né, seus ensinamentos, ensinando às tribos primárias que o divino poder, né, Deus, guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Perdão, é através do temor que a fé começou, que a crença começou. A fé ela é desenvolvida com a inteligência, com a razão. A fé nós desenvolvemos através do conhecimento. Por isso que Kardec coloca a fé raciocinada. Porque a fé só é verdadeira quando ela tem sustentação, ela é raciocinada. Por que que eu tenho esta atitude? Porque eu acredito nisto e nisso. Não adianta dizer eu tenho fé. No quê? Do quê? Na primeira dor de barriga coloca Deus está me castigando. Deus não gosta de mim. Deus não me vê mais. Deus esqueceu de mim. Não. Você que não teve nunca fé, teve crença. Não sabe o que é, como se proceder, como é o jogo da vida, qual é o jogo do aprendizado, como se trabalha isso para desenvolver dentro de nós a fé. A fé é um processo, um desenvolvimento através do conhecimento. É a fé raciocinada. Então, quando ele coloca aqui que através do medo foi se criando, né, nas tribos primárias, os primeiros conhecimentos de crença, né? E através do tempo e através do respeito à vida, das modificações que essas crenças foram trazendo para melhor, e depois com o conhecimento, com a ciência, com o intelecto, o homem podendo desenvolver essa fé verdadeira raciocinada, ele vai se aprimorando através das religiões, né? Se aprimorando e aprimorando o intercâmbio das almas. Por quê? Porque através das reencarnações nós vamos aumentando cada vez mais o nosso intercâmbio. Alma é o espírito reencarnado. Então, cada vez que eu estou encarnada aqui na Terra, eu estou em contato com A, com B, né? Eu sou numa encarnação homem, na outra eu sou mulher, então eu vou aprendendo por várias encarnações de gêneros diferentes, situações diferentes, países diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, e isso vai fazendo com que eu mude, que eu transforme, que eu cresça e que eu tenha esse intercâmbio com os outros espíritos encarnados, né, com outras almas. Dela procedem, né, da religião ou da fé, né, dela procede os mananciais da fraternidade realmente sentida. Verdadeira religião é que nós vai fazer com que a gente tenha uma fraternidade verdadeiramente sentida, ou seja, se colocar no lugar do outro, se sentir irmão do outro. Né? Deus é nosso Pai, somos todos irmãos, somos todos iguais. Seja a crença que tiver, seja a cor que tiver, pode ser o maior bandido, o maior assassino, é meu irmão. O Mestre Jesus, o ser mais elevado que teve aqui na Terra, é nosso irmão mais velho, é nosso irmão. Então, dela procede os mananciais da fraternidade realmente sentida. E embora as formas inferiores da religião na antiguidade, porque são formas inferiores, né, de adoração, as formas inferiores da religião na antiguidade, muita vez incentivando a perseguição e a morte em sacrifícios e flagelações deploráveis, né, que acontecia dentro das religiões primitivas, e apesar das lutas de separação e incompreensão que dividem os templos nos dias da atualidade, infelizmente ainda continua guerras e divisões e brigas e falta de respeito em relação à religião do outro, porque falta fraternidade, falta o entendimento de que somos todos irmãos. Então, e apesar das lutas de separação e incompreensão que dividem os templos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio, né, para o conflito em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem de sublimação. É ainda a religião, que sempre no sentido de religiosidade, né, de se voltar, de estar ligado a Deus, que vai fazer com que o homem tenha possibilidade e condições de crescer, melhorar e de sublimar.
A ciência construirá para o homem o clima do conforto, que nós estávamos falando no começo, o conforto, a saúde por causa da ciência, né? Então, a ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior, cada vez mais entendimento e conhecimento. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria, né, Deus, a eterna sabedoria, se manifesta. Filosofia vai fazendo com que a gente entre cada vez mais para dentro, para as introspecções, para entender os sentimentos e o mundo que está à nossa volta. Mas somente a fé verdadeira, né, a fé raciocinada, mas somente a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima, aprimoramento interior não é para vigiar o outro. Vamos lembrar o vigiar e orai, Mateus 26, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. Nós temos que vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos e nos mantermos em oração para podermos nos aprimorar. É para dentro, é para nós, é conosco. Cada um cuida de si. Eu não posso apontar o dedo para o outro, só posso apontar o dedo para mim. Eu tenho a obrigação de olhar as qualidades do outro e a obrigação de olhar os defeitos em mim para poder me transformar. Então, mas somente a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível, que não se destrói, ou seja, nosso espírito eterno. Nós somos eternos, somos espíritos e somos eternos. Então, somente a fé, com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória, né, para a glória universal. Porque nós vamos ascender, nós vamos evoluir, nós vamos nos sublimar. A hora que não tiver mais nada para aprender no planeta Terra, nós vamos para outro planeta, depois para outro planeta, ou seja, a glória, a sabedoria e a glória universal. Porque Deus é Pai de todos nós, é Criador do universo. Somos todos irmãos no universo. E o nosso propósito aqui, nessa escola deficitária, nessa escola, como diz o Emmanuel, né, eu repito sempre, aqui é um pernoite numa estalagem precária. Esse é um pernoite, é um estalar de dedos aqui no planeta Terra, é para aprendizado, é para que a gente se purifique, né, que é a sublimação. E a religião é a nossa maior, é o nosso maior auxiliar, é aquilo que mais nos auxilia, nos propicia o conhecimento para que possamos realmente crescer e melhorar. A religiosidade em nós, a vontade de servir ao Pai. Vamos ver que Jesus veio para servir e não para ser servido. Nós estamos aqui para servir aos nossos irmãos para podermos voltar ao Pai com as nossas próprias pernas. E no nosso próximo estudo, continuando, né, o que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver a fé religiosa. Até lá!